Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? Obrigado pela presença de todos vocês, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? De estarmos aqui para ouvir um pouquinho dos ensinamentos, né? Do nosso Mestre Jesus. E vamos falar um pouquinho do trabalho, né? Da nossa casa. E todas as segundas-feiras, né? Nós temos a palestra, em seguida os passes, né? No final tem uma aguinha fluidificada também. Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, começa às 8 horas da noite também, né? Às quartas-feiras nós temos a sopa fraterna, né? Começa ao 12:30, né? Mais ou menos. Quem quiser vir conhecer, trabalhar um pouquinho, ajudar a descascar uns legumes, né? As portas estão abertas, tá bom? E na quarta-feira mesmo, no período da noite, nós temos as vibrações, que ela é feita online, né? Quem quiser deixar o número do celular, é tudo feito via online. Então, às 8 horas começa e aí a gente vibra pelo nosso planeta, pela nossa casa, né? Pelos nossos voluntários, por todo o trabalho que é feito na casa. Às sextas-feiras nós temos o desobsessão, né? Trabalho de desobsessão, aberto apenas para os médios, né? Da casa. E todo segundo domingo do mês nós temos a nossa contação de história, né? Dia 13 agora será a nossa contação, né? E vai ser uma homenagem, vai ter um café da manhã especial para nossas crianças, né? Dia das Crianças. E quem tiver amigos, sobrinhos, nossos pequeninos, pode convidá-los, né? A presença deles serão muito bem-vinda para nós aqui da casa. E acho que vai voltar, né? Vamos deixar para depois, né? A cesta básica, né? Estamos planejando a nossa volta. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós, para nossa casa, né? E eu vou fazer uma leitura, né? O nosso livro é Jesus no teu dia a dia. Nós temos do número 1, acho que é o 86. Alguém quer escolher o número? 44. Vamos lá. Tristeza. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e cumpre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia por tempo indeterminado. A oração, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicação que deverá ser ingerida com a água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação. Fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evitar o rancor, a revolta, o choro e a cama. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Que assim seja. Leitura bonita, né? Então nós temos a receitinha, um remedinho para curar a nossa tristeza, né? Só a gente abrir nossos corações, buscar um lugar que a gente gosta de frequentar e doar um pouquinho do nosso amor, do nosso carinho, né? Na nossa solidariedade. E assim, meus irmãos, vamos então fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao plano espiritual maravilhoso que está sempre conosco. Vamos vibrar para os nossos irmãos que aqui não pôde estar, né? Para os nossos irmãos que de alguma forma desencarnaram no dia de hoje, que estão doentes nos hospitais, né? Para os nossos velhinhos,
para as nossas crianças. Vamos vibrar também para aqueles que são doentes do corpo e da alma. Pedir a Jesus que dê muita luz a todos nós. E assim, Senhor, vamos agradecê-lo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amém. Vamos convidar a nossa irmã Rosane, né, para dar a sua linda preleição. Vamos acolhê-la com muito amor e carinho. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Que Jesus abençoe os nossos corações, hoje e sempre, não é? Que receita linda para cada um de nós. Bom, hoje, gente, nos coube falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Que aí no Evangelho diz assim, que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. E que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Então, meus irmãos, nesse capítulo, Jesus nos diz o seguinte, né? Que o pobre de espírito, quando a gente diz pobre de espírito, muitas vezes, quando a gente vê alguém que faz alguma coisa errada, não é? Ou alguém que a gente vê que é um negócio, ai, que pobre de espírito. E na realidade, pobre de espírito não é aquele, meus irmãos, que é arrogante, não é? Não é aquele que não compreende, não é aquele que despreza. O pobre de espírito não é aquele que quer ser mais ou melhor do que os outros, né? O pobre de espírito, ele não é aquele que só pensa ou acredita, né, no interesse material, né? O pobre de espíritos, meus irmãos, é aquele irmão humilde, que sabe respeitar, que sabe acreditar, aceitar, principalmente, né? E tratar todos iguais, não é? E não necessitam de nenhum tipo de preconceito. Esse é o pobre de espírito que está no Evangelho de Jesus. Não é o modo que a gente sempre fala, a gente vai além do que aquilo que não é para ser. Às vezes você fala assim, ai, coitado, ai, pobre de espírito. Não é. O pobre de espírito são os ricos em qualidades morais. Como é difícil, meus irmãos, por mais que a gente conheça o Evangelho, a gente ser rico em qualidades morais, né? E o que é ser rico em qualidades morais? É nós colocarmos as nossas virtudes que Jesus nos ensinou diante da nossa caminhada. Muitas vezes não é fácil, porque a gente convive dentro do lar, a gente convive numa família, e mesmo às vezes dessa forma onde a gente já aprendeu tudo, a gente ainda consegue às vezes ser aquele irmão que cai no abismo da nossa ignorância, não é? Achando que somos melhores do que os outros, né? Então, as nossas virtudes é ser dóceis, ser simples, ser humilde, ser indulgente, não é? Ser paciente. Mas como é difícil ser tudo isso às vezes. Mas nós temos que ser, meus irmãos. Mesmo que nós olhamos para trás
e a gente vê que é difícil, a gente tem que parar, olhar e ver o que a gente aprendeu dentro do Evangelho de Jesus. Porque lá está tudo o que nós temos que fazer. Claro que nós nunca vamos chegar à perfeição de Jesus, mas temos que estar ali. Exercer a simplicidade. Ah, Rô, mas como que eu exerço a simplicidade? Né? É aquele que quando pouco tem, né? Mas ele jamais vai agredir aquele que tem muito. Então ele é simples. Ele não tem inveja, ele não tem nada. Ele torce pelo outro, né? Eu torço pelo meu vizinho, eu torço pelo meu irmão, eu torço pelos meus amigos. E muitas vezes nós encontramos alguém que às vezes, porque vê que um tem mais, também quer ter. Mas se esquecem de fazer o esforço para ter. Não é? Esse que é o X da história. A humildade. Que embora, meus irmãos, nós possamos ser matutos, mas nós não temos a pretensão de ser executivo. Não é? Porque quantas vezes o matuto, em sabedoria moral, ele sabe muito mais que às vezes aquele outro que se diz ou que se acha que é melhor. Então nós temos que cultivar essa humildade. Não é? Isso é ser pobre de espíritos. Não é? O beneficente, meus irmãos, né, é aquele que consegue olhar para o outro com o mesmo olhar que olha para si. Que olha para dentro de si, conseguindo colocar a bondade, praticar esses exemplos da caridade com as pessoas que estão à nossa volta. No mínimo detalhe, meus irmãos, no mínimo detalhe. Nossa, Rô, mas eu sou boa, eu sou. Mas se a vizinha colocar o lixo um pouquinho perto da minha casa, eu vou reclamar. Não é assim? Então, a gente tem que olhar realmente tudo isso. Sermos indulgentes, não ver os defeitos dos outros. E quando a gente os ver, não vamos divulgá-lo, né? Nem colocar no alto-falante. Vamos orar dentro do nosso coração, para que aquele irmão possa enxergar o erro, e talvez até a gente mesmo tenha e não enxergue. Então isso é ser indulgente. É a gente entender que não somos o melhor, o mais potente, o mais dono da verdade, nós também erramos. Mas quando a gente erra, ou quando os nossos filhos erram, nós somos o primeiro a ter ali uma desculpa boa para cada um. Né? E a simplicidade é isso. É a humildade, a simplicidade, a beneficência, é a gente ver que a gente errou, aceitar que a gente errou e mudar a rota. Não é verdade? Que muitas vezes você não quer mudar a rota. Está tão fácil daquele jeito, não é? Sermos dóceis. Quando falamos com as pessoas, colocamos o sorriso nos nossos lábios e a palavra no nosso coração, a palavra amorosa, porque mesmo que você discorde com a outra pessoa, não tem necessidade de ser agressivo. Existem tantas maneiras de a gente poder sempre colocar a palavra amorosa no coração do irmão que caminha junto conosco. Porque é desta feita que nós gostaríamos que fosse conosco, né? Pacientes, não jogar a pedra quando o outro lança primeiro. Ah, ele jogou, eu não quero saber, toma lá, dá cá, né? Então a gente sempre pensa assim, não pode, a gente não pode devolver o mesmo insulto. A gente não pode jogar com a mesma moeda aquilo que o outro faz para nós. Porque nós já adentramos dentro da doutrina, talvez muito antes que ele. E nós já aprendemos um caminho, uma jornada incrível de nos melhorarmos aqui dentro. E nós sabemos quando nós estamos errados. Mas mesmo assim, a gente ainda se acha de dar uma desculpa.
A gente não tem coragem de falar, me perdoa, né? Eu fiz sem querer, não é? Então, realmente, a gente tem que... não é porque o outro é assim, eu também vou ser. Porque se eu for igual ao outro, eu não vou ter nenhuma personalidade minha. Eu não vou ter nada meu. Eu vou agir como o outro age. Então, nós temos que começar por nós. E aí, meus irmãos, que nós somos pobres de espíritos. Quando nós conseguimos colocar essas virtudes dentro do nosso coração, quando nós conseguimos colocar essas virtudes nas nossas pernas, e principalmente no que falamos. Porque muitas vezes, o que falamos dói mais que um tapa. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente faz. Né? Porque Deus, quando Ele percebe que nós queremos nos transformar, Ele sempre começa. Do choro, Ele faz um sorriso. Da dor, Ele faz uma força para cada um de nós. Com a nossa fraqueza, Ele nos dá fé. Não é? E com nossos sonhos, meus irmãos, Deus consegue colocar a realidade, porque Ele vê que nós estamos aptos para nós tentarmos corrigir os nossos defeitos, para que a gente consiga corrigir o nosso caminho. Podem ter certeza disso, né? Porque Ele diz, Deus sempre fala que um dia a gente vai olhar para trás, e nós vamos ver que o problema de hoje era, na verdade, não é? Os degraus que nós tínhamos que subir, através de colocarmos as nossas virtudes em prática no dia a dia, para que a gente pudesse alcançar a nossa vitória, né? Então, é dessa forma que Deus está sempre nos explicando, e às vezes a gente chega lá em cima e fala que a gente não sabia. Você vê que coisa gozada, a gente chegar lá no plano espiritual e falar, eu não sabia de nada não. A gente sabia e muito mais, não é? Porque, meus irmãos, o falso, ele reclama do trabalho. O sincero, ele agradece aquele pão maravilhoso que nos traz todos os dias, né? O orgulhoso reclama de tudo. O humilde faz sempre para agradecer. O egoísta acha que tudo dele é melhor. Tudo dele é melhor. O compreensivo sabe valorizar o que é do outro. E ainda quando você sai, ele fala assim, o egoísta, você viu? Ela também ficou com o que eu penso. E na realidade não é isso. É que a gente não quer intriga, a gente não quer discussão, a gente não quer revertério. Então a gente se cala para a gente colocar aquela pedra, né? Então nós temos que interrogar, meus irmãos, a nossa consciência. Como que nós estamos? Como é difícil interrogar a nossa consciência, porque nós sempre achamos que nós somos os melhores. Então nós temos que ver se nós estamos realmente dentro daqueles atos que Jesus nos ensinou no Evangelho. Nós temos que não violarmos nenhuma lei. Mas não vou violar nenhuma lei? De que jeito? Fazendo ou deixando de fazer coisas que não devemos. Não é? Se não fizermos o mal, está ótimo. Mas eu não faço mal. Eu não faço mal. Mas quantas vezes fazemos comentários desnecessários? E nós não percebemos isso, meus irmãos. E é o que nós temos que realmente perceber, para ver até onde nós estamos chegando, né? E sabermos valorizar os nossos semelhantes. É muito importante que a gente saiba valorizar aquele irmão que está do nosso lado. Porque não adianta, meus irmãos, chegarmos no plano espiritual e queremos voltarmos, porque a gente vai caminhar um gramado enorme e nós não vamos achar portão para a gente voltar. Podem ter certeza, esse portão nós não vamos achar. Nós vamos ter que nos transformar lá, no plano espiritual. Por isso que quando nós mentimos, quando nós enganamos, distorcemos,
né? Quando nós somos fingidos, muitas vezes um dia nossa máscara vai cair. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós vamos chorar lá em cima. Vamos implorar que nós fizemos o correto, sendo que a gente nunca fez. Conta-se que tinha um senhor, que esse senhor ele não fazia nada pela mãe. Ele não tratava bem a mãe, e quando ele via a mãe na esquina pedindo alguma coisa, ele passava e fingia que não via. Quando chegou lá em cima, ele falou: fiz tudo pela minha mãe. Fui um filho maravilhoso. Ah, é? Oh, nossa, tratei minha mãe maravilhosamente bem. Então vamos passá-la da nossa TV grande, né? E na hora que ligaram a TV, a mãe na sarjeta e ele passando arrogante sem ver a mãe. Então de lá, nada se escapa, meus irmãos. Nada. Nós podemos mentir para nós aqui, mas jamais nós podemos mentir no plano espiritual, né? Então o importante da vida é a gente sempre estar com o nosso sorriso. O importante é a caridade que a gente faz. O importante é quando a gente vê o que está certo e o que está errado. E é o amor que a gente planta. Porque se a gente plantar amor, se a gente plantar desculpas, perdão, nós vamos colher tudo isso. Se não, meus irmãos, não adianta aqui chegarmos e falar que a gente conhecer Jesus é muito lindo. O bonito e o mais importante é colocarmos em prática aquilo que ele diz no Evangelho. Então, sermos pobres de espírito é entender que não é o que nós queremos, mas é o que nós necessitamos para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Muitas vezes a gente pede uma coisa e recebe outra, e ainda temos a cara de pau de dizer assim: ó, Deus não fez o que eu queria. Deus fez aquilo com maior amor, para que a gente pudesse crescer moral e espiritualmente, para que a gente pudesse envolver a cada um de nós e aqueles que convivem conosco de uma forma amorosa, onde a gente pode ser compreensivo. Porque quando nós convivemos juntos, meus irmãos, eu tenho um defeito, ele tem o dele, ele tem o dele, eu tenho o meu. Muitas vezes não são defeitos iguais, mas um tem que sempre estar na estrada do outro, porque é aquilo que a gente veio aqui, não é? Nós temos que ser pobres de espírito, jamais julgarmos o nosso semelhante, porque nós não temos esse direito de julgar, porque quando nós estamos julgando, nós estamos cometendo um desatino. Por quê? Porque às vezes nós estamos julgando aquilo que nós mesmos fizemos de errado, mas na nossa, né, que a gente é perfeito, a gente não consegue enxergar. Pobres de espíritos é não termos a prisão da alma. Ah, Rô, você foi longe. O que é a prisão da alma? É o remorso que nos corrói. É o remorso que corrói a nossa mente. Quando a gente faz alguma coisa de errado e a gente finge que esqueceu e que não fez nada de errado. É essa a prisão da alma, né? Então, nós temos que realmente procurar nos reformarmos, né? Aprendermos. Nós necessitamos sempre sermos sinceros nos nossos propósitos. Com qualquer um, meu irmão, mesmo que a gente não comunga muito com outro irmão. Aqui eu tenho a impressão que, convivendo tudo que a gente já conviveu e aprendeu do Evangelho, a gente não tem inimigo. Mas pode ter aquele, né, que às vezes você não comunga com as mesmas histórias. Mas é esse que nós temos que abraçar. É esse que nós temos que procurar nos inteirar com ele, para que a gente possa vencer os nossos objetivos que viemos buscar. Porque senão não vale a pena. A gente amar quem ama a gente é muito fácil. O duro é você amar e triunfar nas nossas conquistas, amando aquele ser que você acha que está errado, que precisa melhorar, não é? Aí sim é o difícil para nós, na nossa caminhada. Então nós temos que ser humildes em nossas atitudes, verdadeiros nas nossas palavras, meus irmãos, e fiel
no nosso compromisso. Isso é o mais importante, sermos fiéis no nosso compromisso. Porque nós, um dia, quando deixamos o plano espiritual e descemos as escadas, olhamos para trás e o nosso mentor estava lá em cima, para que a gente não esquecesse o que a gente prometeu e o que a gente vinha cumprir, né? E feliz daquele que realmente não esquece. Porque dizem, meus irmãos, que a vida não está amarrada naquele laço maravilhoso, bonito de presente, né? Que todo mundo gosta de ganhar, né? Mas ele ainda é um presente para o nosso aprendizado, para que a gente possa conquistar a nossa vitória, para que a gente possa se unir, eu e eu mais eu, e fluir coisas boas que a gente aprende numa casa de oração. Porque qualquer casa de oração, ela só ensina o bem, meus irmãos. Só ensina o bem. Muitas vezes encontramos pessoas lá dentro que às vezes não está com os nossos pensamentos. Mas se nós achamos que somos melhores, ou que se nós achamos que estamos, né, numa escalada maior, é a nossa responsabilidade procurar abraçar esse irmão que precisa, esse irmão que está necessitado. Porque às vezes o irmão entra aqui na casa, ele está sorrindo, mas por dentro ele está chorando. E ele tem vergonha de dizer que ele está chorando, né? Então é importante que a gente vá até ele e que a gente realmente faça o que há necessidade. Então, meus irmãos, a vida e o tempo são dois maiores professores de nossas vidas. Podem ter certeza. Porque a vida nos ensina a fazer o bom uso do tempo. E o tempo nos ensina a valorizar a vida. Maravilha, meus irmãos, se a gente consegue aprender isso agora. Triste se a gente consegue aprender tarde demais, porque talvez não dê tempo para a gente colocar em prática. Eu sempre falo nas minhas palestras, e eu gosto de falar, porque eu sei que dói. O dia que a gente entrar num consultório e tiver um diagnóstico difícil, não adianta sentar na sarjeta e chorar, porque só Deus vai nos dar a oportunidade se nós podemos vencer ou não a nossa batalha. Não adianta olhar para trás e querer arrumar a nossa vida, porque vai ficar difícil. O importante é que a gente sempre tenha, né, a sabedoria para que Deus possa nos guiar, porque sem ela, meus irmãos, a paciência que Deus sempre faz acompanhar a cada um de nós, para que nós possamos também ter a paciência com o nosso semelhante. E a gentileza sempre se fará presente. A gentileza é aquela coisa que sempre fará presente para que a gente possa ser gentil com as pessoas. Mesmo que nós estivermos com o coração triste, mesmo que nós estivermos ali, lá no fundo, magoado com outra pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. Se nós discutimos no trabalho, se nós discutimos com o companheiro, se nós discutimos com pai e mãe, ninguém tem nada a ver com isso. Nós é que temos que arrumar a nossa carapuça, para que nós possamos colocar na nossa jornada e na nossa caminhada o que é melhor para nós e o melhor para aquele que está junto ao nosso lado, né? Então, eu passo sempre, né? Vou contar uma historinha rapidinha. Essa história também é de pobres de espírito, mas é de um médico espírita. Cada dia que chego aqui nesse hospital, nessa sala cirúrgica, eu fico pensando que todo ser humano tivesse a oportunidade de passar dentro de um lugar desse. Daria mais valor à vida. Valorizava mais as pessoas e não as coisas. Sabe por quê? Porque é aqui que a pessoa chega nesse centro cirúrgico que ela não tem mais nenhuma outra opção. Não tem mais tratamento conservador que vai livrar ela da dor que ela está sentindo.
Então, quando ela chega aqui, especialmente nessa marca do centro cirúrgico, e nesses aparelhos que é feito em suas veias ou medicação, uma anestesia a qual retira essa pessoa deste plano. Porque é feita essa anestesia para que ela não sinta dor. Então, através de um simples medicamento, de uma simples medicação, essa pessoa se apaga. E a partir desse momento serão feitas amputações, serão operados tumores no cérebro, ficando à mercê das mãos de um homem, nas mãos de um médico. Então, assim você pode muitas vezes nem voltar, e nem acordar desta anestesia. Dependendo do seu caso, se for muito grave, então, não fique se achando tal, meus irmãos, ou melhorzão, ou bonzão. Não seja arrogante, não. Nós não somos nada, nem superior a ninguém. Vamos ser simples, vamos ser humildes. Ame o próximo que se faz perto de você, porque é isso que Deus te deu. Faça a diferença nesta terra. Ame a todos sem distinção. E Deus vai te abençoar sempre. Se você acha que é fácil estar engajado, sem lutar e sem dar valor ao semelhante, saibam que ninguém vence sem esforço no bem. O pouco que você tem vale muito para alguém e vice-versa. Cada um sabe onde o sapato aperta. O fato é que no fim do dia, quando temos que tirar a nossa maquiagem, quando nós precisamos tirar a nossa máscara, fica impossível desviar o olhar do espelho. E aí, meus irmãos, a vida em nenhum minuto, ela avisa quando será o nosso último encontro. Ela não vai avisar o nosso último abraço, um até breve, um muito obrigada. A gente vai partir sem despedir-se de ninguém. E é só quando chegarmos do lado de lá, é que vamos nos dar conta, companheiros, daquilo que fizemos de bom e de ruim. E feliz de cada um de nós, que possamos neste instante, quando chegarmos no plano espiritual, para colocar aquilo que fizemos na nossa jornada de hoje, sermos pobres de espíritos. Que Jesus os abençoe e os ampare agora e sempre. Nós vamos agradecendo a nossa companheira Rosane, pela palestra. E nós vamos agora, neste momento, então, fazer o encerramento. Vamos procurando fechar os nossos olhos, procurando mentalizar a figura do Mestre Jesus. E assim, vamos fazendo os nossos agradecimentos pessoais, as nossas vibrações pessoais, envolvendo com muito carinho os irmãos que sabemos que passam por dificuldades, por dores físicas, dores morais. Vibramos por todos eles. E assim vibramos pelos nossos lares e pedimos a Deus que abençoe a nossa semana, para que possa ser produtiva, para que possamos levar esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. E assim, muito agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Pedir para vocês aguardarem, que já vai chamar para receber o passe. Que Jesus abençoe.